Buenas, buenas. Sejam muito bem-vindos a mais uma live, que não tão mais tão frequente como antigamente, porque eu já não sou mais a mesma disposta de antigamente, ando cansada, ando doente. Vocês não estão orando o suficiente por mim, é isso que eu acho. Quero avisar que estou com rinite alérgica, então vocês vão ter que me suportar com essa carinha no make-up. Por quê? Porque eu não quero passar pó no meu rosto, porque o meu rosto está todo machucado devido a assoar o nariz incessantemente, espirrar feito uma maluca e tossir feito uma cachorra velha. Então vocês me aguentem e me suportem, tá? A gente tá fazendo hoje a live de número 10 do nosso estudo de mulheres de segunda-feira. Hoje, excepcionalmente às 8h30, porque a Mica teve um compromisso, que inclusive não acabou, ela está ocupada ainda. Talvez ela chegue atrasada, mas eu vou aproveitar esse tempo que ela vai nos deixar aqui a sós pra gente bater um papo sobre os últimos acontecimentos desse Instagram, tá bom? Mas antes, pra você que tá chegando agora aqui no meu perfil, seja muito bem-vindo. Esse perfil pra você, mulher maravilhosa. Homens também, mas mais mulheres maravilhosas, porque é vocês que moram no meu coração. Eu trabalho pra vocês, eu vivo pra vocês, eu estudo pra vocês, porque eu quero que vocês cresçam em conhecimento de Deus, cresçam em conhecimento da verdade, porque eu sei que quando a gente conhece a Deus, a gente conhece o caráter dele, a gente frutifica muito melhor. Então, às segundas-feiras a gente faz esse estudo aqui. Costuma ser segundas 4 da tarde. Hoje está sendo às 8h30, excepcionalmente. A gente já está no 10º encontro de estudo desse livro aqui. Se você quiser, maratona, todas as lives estão salvas, inclusive no YouTube, inclusive no Spotify. Então você pode maratonar as outras 9 lives anteriores e continuar o estudo com a gente aqui. Hoje a gente vai falar sobre Maria Madalena, tá bom? Esse é o penúltimo encontro, inclusive. O próximo e último encontro, segunda-feira que vem, é sobre Lídia. Bom, feitas as devidas introduções, eu quero conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos aqui do Instagram. Ontem eu fiz um post que era uma resposta de caixinha de perguntas, né? Uma pergunta lá me perguntando se ministério de dança era algo bíblico. Eu respondi que não, biblicamente embasada, porque se você tá chegando agora, deixa eu te falar uma coisa. A minha opinião, você vai saber bem pouco. Agora, tudo que eu falo, eu procuro falar a respeito da palavra de Deus. Porque a minha opinião não vai mudar a sua vida. A minha opinião não vai transformar seu coração. A minha opinião não vai renovar a sua mente. A minha opinião não vai fazer nada por você. Mas a palavra de Deus e o conhecimento da verdade vai te libertar da escravidão do pecado. Então essa é a minha função aqui. O meu Instagram não é para minha autoimagem, não é para minha autopromoção. Muito pelo contrário, me dá bastante trabalho esse Instagram, me dá bastante problema. Eu trabalho muito atendendo pessoas. Eu atendi 3 mulheres só hoje, fazendo aconselhamento. Enfim, casos graves de pessoas graves que precisam de ajuda. Eu não tô aqui brincando, eu não tô aqui virando famosinha gospel. Pelo contrário, eu não tô nem aí pro que você pensa a meu respeito. Eu tô aqui para agradar o meu Senhor Jesus e fazer aquilo que Ele me mandou fazer. Então, é a palavra de Deus o foco aqui, assim como deveria ser nos nossos cultos, assim como deveria ser na nossa adoração. Então, ontem me perguntaram se ministério de louvor é bíblico, e eu disse que não é bíblico, que inclusive muitas e muitas igrejas estão fazendo papel de ridículo diante dos outros cristãos e diante da sociedade com ministério de dança. Vou dizer por quê. Faz uns 10 dias, inclusive, que Deus já está ministrando esse tema no meu coração. Eu tenho andado doente, estou com rinite faz uma semana. Isso tem me feito descansar um pouco mais, porque eu não tô aguentando, não tô dando conta de muita coisa. Então eu tô descansando um pouco mais. Descansando, eu pego meu celularzinho, entro no meu Instagram e, ignorantemente, burramente, eu vou lá na lupinha do explorar. E o que eu tenho visto na lupinha do explorar? E eu entro lá para isso mesmo. Eu entro lá para saber o que tá acontecendo no mundo real, porque eu vivo numa bolha dentro das minhas 4 paredes aqui. Eu tenho muito o que fazer, eu tenho muito o que estudar, eu não tenho como ficar cuidando da vida dos outros. Então eu entro lá para me informar, para conseguir ver se tem algum conteúdo que a gente pode discutir teologicamente aqui. E o que eu tenho visto muito lá,
o tal do ministério de dança profética. Isso não existe. Isso não existe. Primeiro que não existe dança profética. A profecia como ofício profético, acabou em Zacarias. Não, em João Batista ainda. Acabou em João Batista a profecia como ofício. A profecia hoje, no Novo Testamento, ela acontece como? Eu vejo um problema, eu identifico um problema, talvez com o meu dom do discernimento, que é um dom do Espírito Santo, com o meu dom do conhecimento, que é um dom do Espírito Santo. O Espírito Santo tem alguns dons que ele nos fornece. E aí eu uso o dom que Jesus decidiu me dar ou não, que pode ser que não tenha dado, porque Jesus tem 5 dons e ele dá a quem ele quiser, assim como ele não dá a quem ele não quiser. São esses dons: mestre, profeta, evangelista, pastor e apóstolo, tá? Que são dons que não são oficiais, como eram nos 12, como foi em Paulo. Mas são dons que o Senhor faz manifestar através de nós pelo poder do Espírito Santo. Não tem a ver comigo, não tem a ver contigo. Tem a ver com o poder do Espírito Santo se manifestando através do meu corpo, da minha intelectualidade, do meu conhecimento de Deus, da minha intimidade com Ele, do meu tempo de oração, da minha comunhão com o Senhor. Então a profecia hoje acontece o seguinte: eu olho para uma circunstância, o Senhor me dá o dom do discernimento para entender aquilo ali. Eu me volto para as escrituras, identifico na palavra de Gênesis a Apocalipse, que é coisa pra caramba, é um monte de história, um monte de personagem, um monte de gente que já viveu de todas as situações possíveis. Eu olho para cá e eu tenho o dom da profecia de entender qual é o problema e te ajudar a encontrar a solução, ou te exortar o pecado que você está cometendo, ou... Nunca é bom, viu? Deixa eu te falar uma coisa. Profecia na Bíblia, do começo ao fim, nunca é pra te falar que tu vai ganhar na Mega Sena. Nunca é pra te falar que tu vai ficar rico, ou que tu vai ganhar o carro que tu quer, ou que tu vai alcançar a casa que tu sonha. Profeta real do Antigo Testamento era só pra socar o povo, pra dizer: olha só, vocês estão fora do caminho de Deus. Olha só, o Senhor tá vindo com juízo, com ira. Voltem aos caminhos do Senhor. Arrependam-se. João Batista, o último profeta de ofício, falava o quê? Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Então, se alguém vier dar para você uma profecia doce, delicada, amorosa, desconfia. Desconfia. Porque para falar de amor, a gente tem a palavra de Deus. A gente não precisa de recado. Deus não manda recado para nos amar. Deus não manda recado para nos abençoar. Ele mesmo vem, ele mesmo faz, ele mesmo se comunica. Ou a gente tá achando que o Espírito Santo de Deus tá à toa dentro de nós. Habita um Deus dentro de mim. E eu ainda acho que eu preciso ficar buscando o recado dele fora de mim. A palavra dele completa tudo o que ele quer nos comunicar. Plenamente está comunicado na Bíblia. Mas ela não é suficiente para mim. Porque mais importa aquilo que eu sinto. E a Bíblia diz que existe uma ordem para o culto. Não existe dança no culto. Nunca existiu, minha gente. Sabe quando a dança começa a aparecer no culto congregacional? Depois da década de 80, com o querido Charles Finney, o pentecostal que instaurou o neopentecostalismo no mundo e que nos anos 80 chega aqui no Brasil. Então o neopentecostalismo chega no Brasil e começa a dizer para nós que a palavra de Deus não é suficiente, que os nossos sentimentos podem virar doutrinários, que as nossas experiências podem ser aplicadas como doutrina em toda a congregação. E se o meu irmão não tem a experiência de falar em línguas, sinal de que ele não é convertido. Se o meu irmão não tem a experiência de cair na unção, coisa que nunca aconteceu em lugar nenhum das escrituras, a não ser para morte, porque quando Deus vem com unção, com fogo, é para fulminar. Perguntem a Safira, perguntem a Abiúde, perguntem os filhos de Elias. Quando Deus vem é para matar com fogo. Fogo é justiça. Fogo é justiça. Jesus, quando voltar, Apocalipse diz que virá com olhos como chamas. É justiça. Não é amor. Jesus já veio amar. Agora acabou. Agora ele vem julgar. Então não existe essa graça de ficar todo mundo se exibindo na frente da congregação. O grupo de louvor, na minha opinião, tinha que ficar lá no fundo.
porque ele é para conduzir o louvor da igreja. Ele tem que conduzir a congregação a louvar e não fazer um show de música. Isso você faz numa festa, isso você faz numa comemoração, isso você faz na sua casa, não é na igreja. Então vão dizer para mim que Davi dançou, que Miriam dançou. Sim, a Bíblia diz que eles dançaram, mas foi dentro do templo? Foi dentro do templo que eles dançaram? E outra, foi sozinhos, se exibindo num espetáculo de dança? Ou foi com todo mundo? A Bíblia vai falar, em 2 Samuel 6, que Davi estava dançando com cerca de 30 mil homens do exército, fora mulheres e crianças, que estavam alegres trazendo a arca do Senhor de volta depois de muitos anos de escravidão em que a arca ficou presa numa nação estrangeira. 2 Samuel 6, leia a sua Bíblia. Então, Davi estava felicíssimo, comemorando, dançando, alegre, cantando, tocando tamborim. O ministério de louvor estava arrebentando lá. E o povo alegre, porque a arca estava voltando. E a arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Aí, Davi foi buscar a arca e colocou a arca em cima de um carro de boi. A lei de Deus com relação ao culto, com relação à solenidade da sua presença é muito clara. Em Deuteronômio você vai achar Deus falando que a sua arca só podia ser carregada por varões de ouro que seriam colocados nas argolas laterais e por sacerdote. Não podia ser carregada por qualquer um a qualquer tempo. Existia uma norma, um procedimento normativo para o culto da presença de Deus. Mas Davi estava muito alegre, ele esqueceu que tinha essa norma, porque ele sentiu no coração dele que dançar, cantar e louvar era agradável a Deus. E ele coloca a Arca da Aliança em cima de um carro de boi. Uzá e o irmão de Uzá sobem na carroça de boi, junto com a arca. O irmão de Uzá guiando e Uzá atrás para ajudar caso acontecesse alguma coisa. E no meio do caminho acontece. A carroça de bois tropeça e vira. Nisso, Uzá estica a mão para segurar a arca, para que a arca do Senhor, que ele tanto amava, que estava todo mundo comemorando tão alegre, dançando, cantando, pulando e tocando tamborim, não caísse no chão e não se quebrasse. Quando Uzá toca na Arca da Aliança, o Senhor imediatamente o mata. Imediatamente o Senhor mata Uzá. E aí você se pergunta, ué, mas ele estava ali, dançando, cantando, adorando, alegre porque a presença de Deus estava de novo no meio deles. E aí Deus mata um adorador cujo coração tinha as melhores das intenções? Sim, Deus mata, Deus ainda mata, sabia? E pode ser que a morte não seja tão misericordiosa quanto a de Uzá, porque morrer fisicamente é muito mais misericordioso que morrer espiritualmente. Porque uma pessoa que morre espiritualmente, ela não tem chance mais. Acabou. Então não me diga que cantar e dançar com grandes intenções do seu coração não ofende a Deus, porque Deus tem normas que regem o seu culto congregacional. Você quer fazer um evento e colocar o grupo de dança para fazer uma coreografia? Ótimo, mas preocupe-se também se essa coreografia está comunicando alguma verdade bíblica, porque tudo que é oferecido à congregação deve ser para o seu ensino e para o seu ensino das escrituras. Não é para ensinar as pessoas a sentir comichão, não é para ensinar elas a chorar, não é para ensiná-las a se emocionar. É para que elas aprendam de Deus. O que uma dança ensina, se ela não for guiada por uma coreografia biblicamente embasada? Uma dança, um teatro, precisa ser a dramatização de um fato bíblico, para que seja útil. Porque o culto solene é para a edificação da igreja.
Então, um louvor precisa guiar a igreja a cantar. Precisa levar a igreja a adorar em uníssono. Não é o ministro de louvor fazendo igual a Melody. Isso é ridículo. Isso faz a gente passar vergonha diante de um não crente que entra lá e acha que o mundo não saiu da igreja, não. Que o povo de Deus é separado, mas o mundo não sai de lá. Porque a gente age como se tivesse uma boate. Isso é muito grave. Porque um não crente que entra numa igreja precisa olhar para Jesus do começo ao fim. Ou ele vai embora e não sabe a menor diferença que fez. Ele tá ali, ou ele tá num boteco bebendo cachaça, ou ele tá numa balada usando droga. Porque a onda é a mesma. A onda é a mesma. Porque para a igreja hoje é muito mais importante emocionar, comover e te fazer ter uma onda legal com a fumaça que sai por detrás do palco, do que olhar para Cristo, do que ser crucificado com Ele, do que nascer de novo. E novo nascimento passa pela cruz, passa por uma morte muito cara, uma morte que muito cara. A gente está desvalorizando completamente o nosso Senhor Jesus. Pelo amor de Deus, gente. Não vale a intenção do teu coração se isso foge da obediência exigida por Deus a respeito de tudo que a gente faz por Ele. Antes de amar a Deus, a gente o obedece. Deus nos convence do pecado e do juízo para nos levar à obediência. É obedecendo que eu entendo quem Deus é. Porque o caráter dele se manifesta em mim quando eu o obedeço. Por favor, tenham misericórdia. Vocês precisam ler mais a Bíblia de vocês. Sabe que saudade eu tenho de ver pessoas conhecendo a Escritura, fazendo músicas bíblicas. Falei isso com uma querida que caminha comigo há bastante tempo já, uma menina jovem que é do Ministério de Louvor. A gente está estudando no nosso grupo de leitura esse mês um livro chamado Louvor, que fala, antes de falar de música, de adoração, de culto, de solenidade, de reverência. E esse livro tem nos ministrado profundamente. Ela não consegue mais louvar as mesmas músicas, porque ela entendeu, porque a verdade foi se revelada a ela. E eu disse a ela, leia um livro da Bíblia, ore a Deus pedindo uma letra. Leia Gálatas, peça uma letra. Peça ao Senhor para você criar uma letra bíblica que vai ensinar as pessoas o que Gálatas diz. Tem um louvor maravilhoso, que eu nem sei se é um louvor, é uma cantiga, é um cordel do... O nome dele é Marcos Teles. E o nome da canção é Amado Timóteo. Ele pegou a segunda carta a Timóteo, a última carta de Paulo, a última carta que Paulo escreveu. E ele musicou. Gente, é aprender da Bíblia e cantar a Bíblia. E sabe o poder que isso tem? Eu não preciso de uma dança profética, eu preciso saber declarar a palavra de Deus, porque é ela que tem o poder do Espírito Santo. Não é o que eu manifesto no meu corpo que tem poder do Espírito Santo, é a palavra que eu consumo, é o Espírito Santo que habita em mim, que se manifesta pelo recurso da palavra de Deus. Isso é muito sério, vamos parar de dançar e vamos ler mais Bíblia. Dançar é importante, gente, também. Eu não tô desmerecendo a dança, eu fui professora de Sichoque, viu? Sichoque. Deixa eu mostrar o livro. Entra no meu grupo de leitura, para de ser preguiçoso. O link tá lá na bio. Grupo gratuito, a gente se encontra uma vez por semana, bate papo. Olha aqui, ó. Louvor, do Carson e do Keller. São 4 autores, na verdade. Tem o Hughes e o Ashton também. Cada um escreve um capítulo. A gente tá dissecando esse livro no grupo de leitura. Não paga nada, é só entrar, eu dou o meu tempo, eu dou o meu conhecimento. Conhecimento que essas meninas, cujo ego foi ferido porque eu falei que dança não é bíblica no culto solene,
vieram me desmerecer, porque eu conheço demais da Bíblia e tenho amor de menos. Como que se conhece muito da Bíblia e não se ama a Deus? Como amar a Deus sem saber quem Ele é? E dançar é muito bom, segura essa. Eu dei aula de dança de salão por 10 anos da minha vida. Eu dançava, eu amo ir a baile de flashback ainda. Um ambiente familiar, gostoso, músicas da década de 80. Então veja, eu amo dançar. Quando eu tô na minha casa, coloco qualquer música, qualquer uma, pode ser gospel ou não. Não importa. Eu danço e eu danço com as mãos pro alto, louvando ao meu Senhor, amando meu Deus. Sabe? Isso é bíblico, mas dentro da minha casa. Numa reunião de colegas. Sabe? Num encontro de comunidade. Não no culto solene, que não é para alimentar a tua egocentricidade. O que eu mais recebi foi testemunho de mulheres que se perderam, que sabem de mulheres que se perderam, por causa do ministério de dança. Porque é uma briga pra ver quem dança melhor, quem aparece mais, quem fica na fila da frente. Gente, vamos parar de ser ridículo. Tá feio. Tá feio. A gente tá se vendendo a um monte de idolatria. O sangue de Jesus é muito mais caro do que isso. Por favor, voltem-se às escrituras. O neopentecostalismo é o câncer da nossa igreja. Por favor, não se vendam a isso. Eu clamo ao Senhor pela vida de vocês. Eu quero estar com vocês na eternidade. Então obedeçam às escrituras. Não é brincadeira. Deus não está brincando de parquinho conosco. Ele exige de nós um culto que Ele quer. Quando você vai amar alguém, você ama alguém do jeito que você quer ou do jeito que a pessoa quer ser amada? Eu só consegui salvar o meu casamento, que tinha acabado, porque eu assinei o divórcio. Se você não sabe, deixa eu te contar. Em 2018, janeiro de 2018, eu assinei o meu divórcio. Me converti, pá, Deus me socou a verdade na cara. Louvado seja o nosso Senhor Jesus pelas pessoas que tiveram a coragem de falar a verdade pra mim. Uma mulher que não ouvia ninguém. Mas o Senhor levantou pessoas para falar a verdade para mim, que é o que hoje Ele me levantou para fazer. Não ter medo de falar a verdade para você, porque no mundo tem um monte de gente para te lamber. Eu não vou fazer o mesmo, porque eu não quero que você vá pro inferno e pra condenação. Eu quero estar com você na eternidade, dançando contigo enquanto os anjos estão cantando para nós. Eu quero que o nosso galardão seja enorme, que a presença de Jesus seja potente em nossas vidas. Mas para isso é preciso obediência. E muita, não é pouca. Então veja, em 2018 eu me divorciei. Casei de novo ano passado, fez 1 ano agora em outubro que eu casei de novo. 3 anos depois, na mesma data, no mesmo horário. Na mesma sem vergonhice, né? Porque casar de novo, 2 vezes com a mesma mulher, gente, eu amo. Olha que Jesus maravilhoso, que restaura todas as coisas. Mas eu só consegui restaurar o meu casamento porque eu entendi quem Deus é. Porque eu olhei pra Ele e vi a santidade dele. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, eu sou uma miserável, desgranhenta, eu preciso de ajuda. E eu pude ter a oportunidade de ouvir mulheres sábias. Mulheres que falaram a verdade pra mim. Que não tiveram medo de magoar meu ego. Que não tiveram medo de me botar no chão, com a cara no chão. Para saber o meu lugar, que é aos pés de Jesus. O meu lugar não é acima de Cristo. O meu lugar não é na frente da congregação. A única que tem autoridade para estar na frente da congregação é a Bíblia, é a palavra de Deus. E ninguém tem que se sentir melhor porque tá lá na frente, não. Tá todo mundo no mesmo lugar. No mundo. No mundo. E aqui, se a gente não se ajudar, eu vou te falar uma coisa. Se a gente não se ajudar, a gente vai se matar. Se a gente não se ajudar, a gente vai se matar. Faz 2 dias que eu estou sendo trucidadas pelas mulheres cristãs da nossa igreja, porque eu toquei na ferida do ego delas. Porque eu não tive medo de magoá-las e dizer a verdade para elas. Elas criaram
perfil falso, porque eu bloqueei o outro em que elas estavam me xingando. Ela tava me xingando de um monte de coisa. Eu tentei conversar, tentei explicar. E ela ficou me chamando de arrogante, de soberba, que o meu conhecimento subiu a minha cabeça. Gente, o meu conhecimento só faz eu entender o quão miserável, desgraçada e necessitada de Jesus eu sou. Porque quanto mais eu conheço Deus, mais eu me conheço e mais eu tenho medo de mim. Mais eu tenho medo do meu coração que é perverso. Então eu tenho que vigiar, me humilhar, para que o Senhor tenha misericórdia de mim e não me deixe pecar contra Ele. E ela me xingando. Falei, minha irmã, olha só, fica com a tua razão, que eu tô com a minha, que o Senhor seja louvado na tua vida, vai com Deus. E ela não parou. Bloqueei, eu odeio bloquear as pessoas, detesto, porque eu acho que um dia essa pessoa ainda vai se arrepender e vai voltar. Eu creio, eu oro por isso. E eu quero que ela tenha a oportunidade de falar comigo e dizer, olha só, Viviane, errei mesmo, entendeu? Bora trabalhar junto, porque agora eu entendi o meu lugar e eu vou arregaçar junto com você esse mundo de Satanás aqui, porque Jesus é o meu Senhor. Eu espero por isso, eu clamo por isso. Então eu não gosto de bloquear ninguém. Fui lá e bloqueei. O que ela fez? Abriu um outro perfil só pra dizer pra mim, me bloqueou no outro, né? Gosta de falar a verdade, mas não gosta de ouvir. Falei, Senhor, misericórdia. Eu falei, minha irmã, você tá com muita vontade de ter razão. Segue a tua vida, um follow tá aí. Não precisa me seguir. Eu não tô aqui pra seguidor, gente. Eu não tô aqui pra agradar vocês, não. Vocês me perdoem. Eu amo vocês, eu amo a igreja do meu Senhor Jesus Cristo. Mas eu não vou ficar aqui lambendo vocês. Se vocês querem ajuda, eu tô aqui, cara. Ó, vocês não têm noção o tanto de tempo que eu invisto pra aprender e ensinar. Pergunta pras meninas que caminham comigo. Meninas, vocês que estão aí, que caminham comigo há mais tempo, que estão comigo aí há pelo menos 6 meses, que é o tempo do clube de leitura, pelo menos há 1 ano, que é o tempo do grupo de oração, falem aí se eu já cobrei 1 centavo de vocês pelo tanto de troço que eu entrego, pelo tanto de conteúdo que eu faço questão. E eu me preparo, gente, eu não brinco tanto aqui. Eu não brinco com a fé de vocês, eu não brinco com a mente de vocês. Porque eu sei que Jesus vai me cobrar. Se eu ensinar uma coisa errada pra você aqui, eu vou ser cobrada. Não é você não, porque você vai continuar pecando na sua ignorância. Eu vou ser cobrada. O Senhor vai falar assim, você tá vendo? Você ensinou um negócio errado pra tua irmã. Olha onde ela foi parar. E eu vou ter que prestar conta da tua vida. Eu tenho que prestar conta daquilo que digo. E você também. Então eu quero te levar à consciência de que você é uma totalmente depravada, porque é isso que a doutrina da depravação total afirma para nós. Totalmente depravadas. Suscetíveis a trabalhar para Satanás. Porque ele tá o tempo todo aqui, ó. Não, Viviane, porque você pode ser melhor do que aquela, porque o que você sabe te faz mais legal, porque o que você ensina faz das pessoas, sei lá, meu, ego, eu também tenho eu também tenho inveja, tudo que o meu coração produz é ruim. Se eu não redimir todos os dias o meu coração ao Senhor, colocar nos pés da cruz, eu tô ferrada. Eu tô ferrada. Carolina, não dá meu WhatsApp pra ninguém não, Carolina. Gente, meu WhatsApp, uma hora eu não vou mais conseguir responder. Mas enquanto houver vida e saúde em mim, por isso que vocês têm que orar pra eu ter saúde. Eu não deixo uma mensagem de direct passar. Meninas que já me mandaram direct alguma vez, comenta aí. Já deixei de responder vocês? Se já me fizeram alguma pergunta que eu não respondi? E vocês acham que isso é barato pra mim? Perguntem ao meu marido quanto tempo eu deixo de estar com ele pra estar aqui com você. Eu sofro demais. Sofro demais. Eu choro. Chorei essa noite. De tanta grosseria que me fizeram. De tanta arrogância. Mulher de pastor, meu. Porque vocês vêm falar besteira pra mim. Eu vou olhar o perfil de vocês, tá? Eu vou olhar. Eu sempre olho. Vocês acham que eu não vejo vocês? Eu sei muito bem quem anda por aqui e quem não anda. Fui lá, mulher de pastor, dizendo que eu estava sendo talibã no meu Instagram. Gente, talibã, ela estava me chamando de talibã mata cristão. Vocês têm noção da gravidade dessa ofensa diante de Deus?
A pessoa dizer pra mim que eu sou como um talibã. Vocês têm noção do que vocês estão falando, do que a boquinha maldita de vocês está produzindo nas pessoas? Pelo amor de Deus, gente. Olhem para as suas irmãs com misericórdia. Olhem com mais compaixão. A gente tem que ter compaixão. Eu olho para essas mulheres, eu tenho pena, eu tenho compaixão, eu queria que elas me ouvissem, eu queria poder sentar com elas numa mesa, passar um café e falar: minha irmã, vamos orar junto em nome de Jesus, para que você entenda, vamos abrir a Bíblia, vamos ler. Mas a gente é preguiçosa e covarde. Porque a gente é preguiçosa que não quer entender a palavra de Deus, porque recurso tem. Gente, a linguagem tem um monte. NVI, NVT é maravilhosa. NAA. Rosângela, minha irmã, Deus te abençoe. Vindo de você esse elogio do Radamés. Oh, meu Deus. Deus abençoe. Eu não mereço os amigos que eu tenho. Gente, eu não mereço os amigos que eu tenho. Meu Deus, muito obrigada. Então, a gente tem todo tipo de linguagem bíblica. A NVT é ótima. A NAA é uma Bíblia maravilhosa. Deia, um beijo. Olha aqui, ó. NAA, uma Bíblia de estudo. Você não precisa ficar andando com ela na rua, não, que é pesada. Mas você pode ter ela em casa, porque ela é bem grande. Por quê? Deixa eu te mostrar. Ela tem o texto bíblico e aqui embaixo o comentário bíblico. Ela explica pra você o que o texto está dizendo. Então você vai parar de interpretar a Bíblia errado. Você vai parar de não conseguir interpretar a Bíblia. Olha aqui, ó, tem textos que o texto bíblico tá aqui, ó. Olha o tanto de explicação e comentário. A NVT é maravilhosa. A NAA é maravilhosa. Tem a de Genebra, que é maravilhosa. Tem um monte, tem Bíblia arqueológica para você entender geografia, se você gosta. Eu não gosto, não. Tenho só porque eu tenho que pesquisar mesmo, porque eu não gosto, não. Então, tenha comentários bíblicos. Sabe? Olha aqui, comentário bíblico. Gente, isso aqui custa dinheiro, me respeita. Vocês têm que respeitar a minha história. Quando eu faço um post, não tô tirando das ideias da minha cabeça, não, cara. Eu estudo a Bíblia há 7 anos. Tem 7 anos que eu tô enfiada com a minha cara nas escrituras. Respeitem a minha história. Eu podia colocar todos os meus diplomas na minha bio, eu não faço porque eles não dizem nada a respeito de mim. Se você não me respeitar porque eu sou uma mulher de Deus, porque eu sou um ser humano, não adianta eu ter 300 diplomas, porque o teu coração vai idolatrar e não vai respeitar ninguém. Mas eu tenho diplomas, minha gente. Eu tenho graduações, pós, mestrado. Eu tenho teologia que eu tô fazendo agora. E eu estudo pra ensinar, eu não estudo pra guardar pra mim, não. Se fosse só pra mim, eu não tava aqui me expondo e ouvindo um bando de besteira que eu ouço todos os dias. Porque eu falo do pecado e da morte. E ninguém quer ouvir mais do pecado e da morte. Vocês só querem ouvir de vida, de alegria, de abundância, sabe? De safadeza. Aceitam adultério na igreja de vocês, aceitam preconceito, racismo, aceitam tudo. Mas a verdade, vocês não deixam mais entrar. Essa é a verdade a nosso respeito. A gente precisa aceitar isso. Porque senão a gente não vai olhar para Jesus. A gente não vai ter necessidade dele. E ele vai ficar cada dia mais no canto. Vamos abrir a Bíblia, que eu quero ler um texto com vocês. Romanos 1. Enquanto a Mica não chegar para nossa live de mulheres, vou falar. Quem quiser me ouça. Quem não quiser, fique aí do mesmo jeito e me ouça do mesmo jeito. Romanos 1, a partir do verso 20. Pois, já abriu aí, manto? Romanos 1, você está na sua Bíblia? Você não veio pra live comigo sem Bíblia, não, viu? Ah, a prensa, você tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, meu amor. Seja homem, seja mulher,
Chegue mais para aprender das escrituras. Eu tô aqui para te servir. Não é para mim, é para te servir. E traga a Bíblia. Sem Bíblia, não tem conversa entre nós. Bereanos. Nós somos bereanos ou não? Amém, igreja? Bereanos. Conferindo nas escrituras. Romanos 12, 1. Romanos 1, a partir do 20. Ô, Bela, tá chamando a amiga? Por quê? Quer que eu pare de falar, querida? Não, querida Bela. Deixa eu falando aqui. Quando a amiga chegar, é porque Deus quer que ela chegue. Até lá, Deus quer que eu fale. Então me escute, irmã. Me escute. Romanos 1, 20. Vou tomar mais um gole d'água pra você ter tempo de pegar sua Bíblia. Você tem um espacinho de leitura na sua casa? Deixa eu te falar uma coisa. Tenha um cantinho na sua casa em que você possa se sentir confortável, mas não muito a ponto de dormir, tá? E disposto, mas não muito a ponto de querer levantar. O ideal é uma cadeira não muito reclinável para você não cochilar e não muito em pé para suas costas não doer. E uma luz amarela. Prepare um cantinho na sua casa. Por que eu digo isso? Porque o nosso cérebro, ele é disciplinável. Ele é dominável. Então, se você ensina para o seu cérebro o seguinte: toda vez que eu preparar uma caneca de café e sentar na minha poltrona de leitura, cérebro, entenda, esse é o momento de você começar a se concentrar, porque eu vou ler. No começo, seu cérebro vai falar assim: eu não quero não, tô com sono. Ele vai dizer assim: olha, agora não tenho condição não, vou dormir. Ou ele vai dizer assim: não, mas nós temos outras coisas para fazer. Não, mas nós temos coisa para preocupar. Ainda mais dentro da sua casa. Eu estudo, trabalho e vivo em home office. Então eu sei que é difícil às vezes a gente se concentrar dentro da nossa própria casa, porque é o marido falando, o cachorro latindo, o vizinho batendo na porta, o carteiro aparecendo. Mas ensine o seu cérebro. Não desista, porque ele vai entender. Eu demorei muito a conseguir estudar pela manhã. Eu tinha muita dificuldade, porque de manhã eu tô pensando nos bichos, tô pensando no almoço, eu tô pensando em outras coisas, eu tô pensando na minha cama, que eu acabei de deixar. Então eu comecei a ensinar o meu cérebro. Eu levanto, a primeira coisa que eu faço, passar uma caneca de café. Então meu cérebro já entendeu que quando tá chegando uma bebida quente, é a hora dele começar a funcionar em concentração. Fica mais fácil. 10, 15 dias, teu corpo já entendeu, você vai conseguir ler 1, 2 horas seguidas tranquilamente. Treine o seu cérebro, seja estratégico. Romanos 1, a partir do 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, todas as coisas criadas, inclusive os nossos irmãos, comunicam a glória, a majestade e o poder de Deus. Quando eu olho para o céu, eu vejo sua grandeza, poder de Deus. Quando eu olho para os meus animais de estimação e vejo a sua perfeição e a forma como eles se comunicam conosco. Você sabia que cachorro a natureza do cachorro, que é advinda do lobo, não é para latir. O cachorro que tá no meio de nós aí há cerca de 50 mil anos, ele desenvolveu o latido, porque ele entendeu que latindo ele despertava a nossa atenção. Então o cachorro não foi feito para latir, ele late para nossa comunicação. Perceba a perfeição da criação de Deus, dando aos animais essa estratégia de se comunicar conosco. Aqui na universidade que eu estudo, tem muito mico. Eles aprenderam a assustar os alunos para roubar o lanche que fica em cima das mesas. É verdade. Eles aprendem. Então toda a natureza, quando eu olho para você, minha irmã, eu vejo a extraordinária beleza do meu Senhor Jesus, que foi como eu e foi como você. Quando eu olho os seus olhinhos, eu quero ver eles sorrindo, como eu vejo Jesus sorrindo para mim nos meus sonhos.
Eu quero olhar os seus dentinhos e imaginar como eram os dentinhos de Jesus. Eu quero te abraçar e sentir o teu coração batendo juntinho com o meu, porque um dia vai ser assim no céu com o meu Jesus. Então tudo manifesta a glória e a maravilha de Deus. A gente que parou de olhar. Bora olhar. Vai orar? Vai olhar pro céu. Vai lá pra tua lavanderia, olha pela janela se você mora em apartamento. Vai lá pro seu quarto, olha lá. Verso 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. A gente conhece a Deus e não o glorifica como Deus. Não o coloca acima de todas as coisas. Não o ama como seu primeiro mandamento nos instrui. Nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. Preste atenção se os seus pensamentos não são fúteis. Não estão olhando para os seus pés ao invés de para a eternidade. E o coração insensato deles obscureceu-se. Quando você se sente no direito de invadir a rede social de um irmão que pensa diferente de você sobre qualquer outra coisa, e se sente no direito de ir lá ofender ele, denunciar o perfil dele por pirraça, ou destruir um trabalho que você não sabe há quanto tempo ele está fazendo e quanto tempo ele demorou para fazer, você está com seu coração obscurecido. Obscurecido. Verso 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Gente, o que é o ministério de dança na frente da congregação, senão a gente trocando a imagem de Deus pela imagem dos homens? Quem consegue se concentrar no louvor cantado, na palavra ministrada ou na oração? Se tem gente distraindo seu foco, se exibindo para você, mostrando seus corpos, se tornando vulneráveis diante de uma congregação inteira e vulnerabilizando os irmãos, porque 80% da nossa igreja é pornográfica. Homens e mulheres lutando contra a imoralidade sexual e a gente lá dançando balé, abrindo as pernas de forma que a nossa vagina fica na cara do irmão, que às vezes está tentando não se masturbar quando chegar em casa e pro puto. Ai, meu Deus! Eu trabalho com sexualidade. Eu atendo dezenas de homens e mulheres, porque tem mulher homossexual na nossa igreja, você sabia? Pessoas doentes que estão procurando cura. Não é igual você, limpa de pecados, santa imaculada, pronta para ser arrebatada. As pessoas estão lá lutando contra suas mazelas. Nós somos responsáveis pelo pecado que fazemos o outro pecar também. Nós não temos culpa, mas somos responsáveis. Enquanto a gente não entender que somos uma comunidade de fé, que o Pai é nosso e não meu, Jesus, que era o homem que tinha o único direito de falar Deus meu que está nos céus, ele disse Deus nosso, Pai nosso. Por que eu tô cantando Deus meu? Por que eu tô orando Deus meu? Então não é o mesmo Deus que nós estamos adorando. Você tem o seu e a Bíblia tem o nosso. Bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Deixa eu lembrar uma coisa a você. Quando Moisés subiu no monte para fazer as tábuas da lei, ficou lá 40 dias e 40 noites. Quando ele voltou, o povo tinha feito um bezerro. Não era um bezerro de Deus estranho. Era um bezerro criado pelas pessoas, pelos israelitas, para adorar o próprio Deus. Eles precisavam de uma imagem para chamar de Deus. Eles fizeram um bezerro de ouro, um quadrúpede, para chamar de Deus. Não era um Deus estranho. Nós estamos fazendo isso, chamando pessoas de Deus, achando que estamos adorando o verdadeiro Deus. Por isso, Deus os entregou. Gente, isso é muito poderoso. Deus os entregou à impureza sexual. A impureza sexual destrói famílias, tá destruindo a nossa sociedade, tá destruindo o nosso coração, tá destruindo a nossa alma e o pior, tá levando a gente pro inferno de fogo. E é Deus que nos entrega quando a gente tá com o nosso coração voltado contra Ele. Para a degradação do seu corpo entre si, Deus nos entregou a imoralidade sexual para que nos degrademos
entre si e passemos vergonha. Deus está nos envergonhando diante da sociedade. Fui almoçar na minha sogra ontem, ela assiste televisão. Estava passando lá o programa da Eliana. Justamente na hora que acordei do meu cochilo, porque dormi depois do almoço. Estava aparecendo lá um pastor de terno e gravata. Imagino de qual igreja neopentecostal ele não veio. Com os seus discípulos dançando um funk gospel. O Senhor está nos entregando a vergonha pública. Ele está permitindo que nós sejamos envergonhados, não só diante da igreja, mas diante da sociedade. Isso nos será cobrado. Acorda! 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. A Bíblia está afirmando. Nós temos trocado a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do seu Criador, que é bendito para sempre. Amém. Nós estamos adorando criaturas ao invés de adorar o Criador. Pense nisso. Em nome de Jesus eu clamo, Senhor, por favor, derrama sobre seu povo o dom do discernimento espiritual, o dom do entendimento, Senhor. Derrama sobre a tua igreja nesse momento, que a verdade seja entranhada em seus corações pelo seu Espírito poderoso através da palavra de Deus que lemos nessa noite. Senhor, derrama o seu poder para que haja entendimento e discernimento, que mentes sejam abertas e corações transformados. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. E aí, continue o texto depois, viu? Verso 26, verso 27, termine. E aí você, no capítulo 2, leia sobre o juízo de Deus. Amém? Vou deixar a Mica entrar, que Mica já está aqui, nós temos um trabalho a fazer. Amém, igreja? Amo vocês, acorda. E aí, Vivi? Ó, Tudo bem? tô joia, meu amor. E você? Tá bem? Tudo. Eu tava aqui aproveitando para tirar um couro de meia dúzia. Eu tava ouvindo. Eu tô aqui já tem uns 10 minutinhos. Eu tava com saudade da Vivi irada com a ira santa do Senhor. Eu estava, confesso, estava com saudade dessa Viviane. Eu gosto dela. Eu gosto. Eu acho que as pessoas gostam também. Eu acho que quem sobrevive, gosta. As pessoas gostam de ser confrontadas. Isso é ladainha. De que gente não gosta de ser confrontado, de que gente não gosta de ser podada. É mentira isso. Às vezes a gente tem que dar mesmo. Tá certinha. Concordo. Você está linda com esse cabelo clareado. Ah, valeu a pena a demora, valeu a pena a espera. Mudei. Obrigada, amor. Obrigada. Gente, eu tô com essa cara, mas é assim, eu tô cansada. Hoje, Vivi, eu vou deixar você, assim, claro, né? Vou participar, mas já até peço desculpa pessoal, mas é porque eu tô morta. Tô morta. Você me entende, né? Mulheres vão me entender. Desde 1 hora da tarde no salão, chega, busca menino, chega em casa. Meu marido tá até me olhando ali de rabo de olho, né? Beijo, marido! Como é o nome do seu marido mesmo? Jackson. Jackson, beijo, querido! Deus te abençoe! Estão te mandando um beijo, amor. Ele é um querido. Pra aguentar nós tem que ser Ele vai viajar amanhã, né? Então, minha filha. Mas assim, Deus abençoe, conforme a gente já tinha conversado no privado, o nosso intuito não era cancelar, porque estamos sendo muito comprometidas esse fim de ano agora, muitos compromissos. Então, então acaba que a gente acabou desmarcando alguns. Eu acho que você estava em você estava no Feminaria, você tinha chegado, né? Você estava voltando. Acho que foi só semana passada que a gente não apareceu, Isso. né? Aqui. Mas já aconteceu, né? Mas é porque fim de ano aperta mesmo. Mas nós vamos terminar esse estudo para a honra e glória do Senhor. Termina semana que vem. Já. Belezinha. Aí eu vou sentir saudade. Não, minha filha, a gente
a gente dá uma pausa e volta com outro. Sim, a gente pode É fazer assim, ó, isso. pausa de fim de ano só. Isso, é uma pausa para a gente pensar, né, sobre os temas, que a gente vai falar, o que o pessoal quer ouvir, a gente também tem que saber, né, povo? Vocês têm que interagir conosco, vocês têm que falar o que vocês querem ouvir, o que vocês não querem. Mas assim, já peço desculpa, o livro é 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns, do John MacArthur. Sim. O livro esse. Então bora, amiga. Nós estamos na 11ª, né? Na 10ª, não, da 10ª mulher, né? É porque no estudo passado foi Marta e Maria, foi um estudo só de 2 mulheres. Mas nós estamos na 10ª mulher, que é Maria também, né? Maria Madalena. Polêmica falar de Maria Madalena. Mas menina, você acha que eu achei que... Eu não sei se eu vou ter muito o que falar, não. Mas então você tá igual lá. Eu. Porque Maria Madalena, ela é extraordinária, mas a história dela é comum. Sim. Porque, na verdade, assim, ó... Vamos lá. Ele vai dizer o seguinte para nós já na primeira página. Primeiro, essa Maria Madalena, a gente sabe pelas escrituras que ela foi possessa por 7 demônios. E assim, ser possuído por 7 demônios é muito pesado, porque a violência contra si, a degradação contra si de 7 demônios é muito grande. Sim. Então eu imagino Maria Madalena sendo vista por Jesus suja, nojenta, assim, má, bocuda, sabe? Mal criada, igual as crentes de hoje. Sim. Sim. E pior, nem tem a desculpa de dizer que são possessas. E aí eu imagino assim, uma imagem, uma cena muito ruim. Sim. Eu pensei hoje em situações que a gente talvez encontre mulheres assim. Pensei na Cracolândia, São Paulo, ou em qualquer outra, que hoje em dia cada cidade tem a sua Cracolândia particular. Pensei nas mulheres que vivem na rua. Pensei em prostitutas. Porque, olha, eu acho que... Né? Exato. Eu acredito que a maioria das mulheres que se prostituem, as pornográficas, elas não gostam do que estão fazendo. Porque os números vão dizer para nós que 80, acho que entre 85% e 90%, eu não me lembro, mas um número altíssimo de mulheres da pornografia não chegam aos 35 anos. Ou porque sofrem uma overdose, ou porque cometem suicídio. Se mata. Uhum. E os homens não chegam aos 45. Ou por causa da overdose de droga, ou por causa de ataque cardíaco, por causa da quantidade de potencializador sexual que eles tomam. Uhum. Homem é menos suicida que mulher, porque eu acredito que, de alguma forma, a nossa cultura machista valorize mais esses homens, né? E falar de sexo com homem é talvez mais fácil. Aceitável, não sei. Né? Eu tenho dó dos homens também, porque a cultura machista destrói também eles. Diz a eles que eles têm que ser os gostosão do rolê, quando às vezes eles só querem ser uns homens de Deus, com as suas famílias, suas esposas comuns e suas casas comuns, com seus filhos comuns, né? Digo isso porque é isso que eu vejo, por exemplo, do meu marido querendo ser e às vezes sendo confrontado e, enfim. Exatamente. O cara precisa ter muita postura para não ser ridicularizado pelos outros. E aí a gente vai ver que ele fala muito, ele enfatiza muito que a gente não sabe do passado dela. E, cara, isso é muito lindo para mim. Sabe por quê? Porque, primeiro, talvez todas nós podemos ser Maria Madalenas. E nada antes de Cristo importa a nosso respeito. Sim. Eu vou falar uma coisa muito triste que aconteceu esses últimos 2 dias comigo. Você viu o escândalo que tá no meu Instagram, porque peguei no pecado dos outros. Uhum. Apontar pecado não é bom. Mas a mulherada... Teve uma menina nos comentários do post lá, do fatídico, perguntando pra mim se eu era tatuada. Uma desviada, uma mulher desviada, querendo voltar aos caminhos do Senhor, me perguntando se eu tinha tatuado antes ou depois da minha conversão. Cara, essa pergunta a gente precisa ter atenção. Quando uma pessoa está desviada da igreja, a gente não pode tratar ela de qualquer jeito. A igreja já feriu ela, já acabou com ela.
A igreja já ferrou com a mente dela. Às vezes, cara, ela tá pedindo socorro. Não posso tratar ela de qualquer jeito. Sim. Aí eu falei a verdade pra ela. Eu falei, olha, eu me batizei e a maioria das minhas tatuagens veio depois do meu batismo. Porque eu entendo que eu não falei isso pra ela, mas no meu entendimento, eu me batizei antes de me converter verdadeiramente. Sim. Aí, uma das mulheres raivosas do Ministério de Dança foi lá falar assim: você tá dizendo que dança é pecado, mas as tuas tatuagens não? Sou hipócrita. E começou a me xingar. Oh, meu Deus. E eu falei, gente, a pessoa tá usando o meu passado contra mim. E não foi a primeira que me desmereceu, que me desvalorizou por causa do meu passado. Porque eu falo tranquilamente da minha vida pré-Cristo. Eu não tenho problema de falar das minhas promiscuidades, eu não tenho problema de falar do meu casamento que acabou e foi refeito. Eu não tenho problema nenhum. Eu fui uma mulher promíscua até encontrar o Senhor Jesus Cristo. Cara, aquela Viviane tá morta na cruz, eu não tenho mais vergonha dela, eu não tenho nem medo dela mais. Então, tá lá. E eu falo disso abertamente até para aconselhar pessoas, porque eu acho que tem muita gente no mesmo lugar que eu tava, Sim. precisando encontrar uma referência. E já fui muito usada para falar assim, é você que fazia sexo por aí, tá aqui achando que é quem vai falar. Eu falo, meu, mas Sim. sabe, Jesus já tacou lá no fundo do mar, onde nem Satanás consegue alcançar. E você tá aí querendo ir lá, minha filha. Olha para Jesus e sua justiça. O foco é isso. E é isso que eu vejo em Maria Madalena. A Bíblia falando assim, olha, o passado dela, a única coisa que você precisa saber é que Jesus a libertou. E a partir daí ela tem uma história para contar. Exatamente. Porque não é a história dela que importa, É. mas do Senhor dela, Exatamente. do Salvador dela. Então, eu acho que o mais extraordinário de Maria Madalena é isso. E é isso que leva a ela a maior demonstração de adoração das Escrituras, que é o derramar do perfume, né? Sim. Vai falar Vou nada? falar, ué, porque você tomou a água, então eu tô. Pode falar, tá. Eu achei interessante, é um pouquinho mais à frente. Ele vai falar sobre essa questão da possessão. Ele vai dizer assim que a possessão demoníaca, ela é retratada como um sofrimento e não como um pecado propriamente dito. Quando as pessoas pensam em possessão demoníaca, a gente já começa a julgar, né? A gente já começa a pensar assim, o que essa mulher estava fazendo, aonde que ela Abriu estava, brecha. o que... Abriu brecha. Oi? Abriu brecha, é o tal do abriu Ela brecha do abriu brecha. O pentecostal. que essa mulher, será o que essa mulher não deve ter feito? E aqui o autor trazendo esse ponto, dizer que a possessão, ela é um sofrimento, às vezes pode desencadear um sofrimento, e é um sofrimento, a pessoa está presa, é algo que a gente nunca tinha pensado. Então, quando a gente olha com esses olhos de que a possessão é um sofrimento e não propriamente dizendo um pecado em que a pessoa cometeu, a gente olha com ela com cara de misericórdia. A gente olha para ela com os olhos de misericórdia. Então, assim, Sim. quando eu olho para Maria Madalena, a primeira coisa que eu devo olhar, assim como eu olho, por exemplo, para o mendigo, assim como eu olho para um assassino, assim como eu olho para um alcoólatra, assim como eu olho para qualquer outra pessoa que pode se encaixar no padrão de Maria Madalena, ou até mesmo como um desviado. Porque às vezes a gente está dentro da igreja e a gente é legalista. A gente olha para eles como os fariseus olhavam. Ah, não, porque eu estou aqui dentro, eu estou cumprindo tudo que pede o protocolo, então ele não merece. Para ele não pode entrar aqui, ele não pode fazer parte do nosso grupo. Sendo que é para essas pessoas que Jesus veio. Foram essas pessoas que Jesus veio salvar. Porque como você falou, você pontuou muito bem, todos nós somos Maria Madalena. De alguma forma, todos nós nos parecemos com ela. Porque o seu pecado, Viviane, talvez pode ter sido a promiscuidade sexual, do outro a pornografia, o outro o alcoolismo, o outro a mentira, a fofoca que está dentro da igreja e não é tratado. Então, todo mundo tem os seus demônios, né, para se libertar. Então, na hora de olhar, vamos olhar com os olhos de Cristo. Cristo olhou com os olhos de misericórdia para Maria Madalena. E ele enxergou o depois. Ele enxergou o potencial dela. Não dela propriamente, mas o que ele faria sobre a vida dela. Porque como Paulo fala, né? Aonde oh, meu Deus do céu, me ajuda a lembrar. Superabundou a graça, exatamente.
Então, todas as vezes, quando a gente olha para essas pessoas, a gente nunca pode se esquecer de como era estar perdido e ser achado. De como era viver uma vida presa, uma vida aprisionada ao pecado, uma vida aprisionada a demônios. E olhar para Cristo, olhar para a cruz, ver tudo que ele fez conosco e sermos egoístas o bastante para falar assim, não, você não é merecedor, eu sou, porque eu sou bom. Claro que não. Nós também nunca fomos bons, nós não somos bons, é pela graça, é pela misericórdia. Então, o primeiro ponto que eu acho importante a gente trazer é isso. Passar a bola para você. Bom, vamos orar para termos mais misericórdia e menos apontamentos. Bom, acusar o pecado a gente precisa, mas a gente não precisa condenar o pecador, porque isso não é nossa função. Ele vai levantar uma polêmica sobre Maria Madalena muito boa, que é a polêmica de quem ela foi com relação a Jesus. Foi a mulher gente de sabe, Jesus. existe todo isso aí, né? Os apócrifos, E ele, né? e ele, assim, ele vai falar que existem lendas, existem mitos, existem apócrifos, existem histórias, existem contos, Heresias, no existem final das contas. heresias, filmes e tudo a respeito de Maria Madalena. E ele vai dizer assim no final, olha só. Portanto, na página 184, lá na última linha. Portanto, embora se fale atualmente que Maria Madalena, mais do que nunca, boa parte da discussão não passa de propaganda. Li no tom errado. Vou ler de novo a interpretação de texto. É o sono, gente. Portanto, embora se fale atualmente sobre Maria Madalena mais do que nunca, boa parte da discussão não passa de propaganda ou de falas exageradas com base em seitas antigas. E aí eu quero levantar uma questão aqui. Tudo a gente põe em dúvida a palavra de Deus. Mas a gente não põe em dúvida o horóscopo que foi escrito por homens. A gente não põe em dúvida a ciência. A filosofia que foi pensada e escrita por pessoas. A gente não põe em xeque os livros acadêmicos que são escritos por pessoas e que, se a nossa inteligência, e aí eu vou indicar uma leitura para você, eu acho que eu não tenho ela física, não. Mas também não vou levantar para pegar, não. Daqui para baixo, meu bem, eu estou de pijama. Entendo. Então, o livro é do Jonas Madureira e se chama Inteligência Humilhada. Ele é excepcional. Eu tinha até uma frase do livro dele anotada bem aqui na minha cara para ler, mas não está mais aqui no meu mural. E ele vai dizer para nós que a nossa inteligência precisa ser humilhada aos pés da cruz também, porque senão a gente vai usar ela para não crer. A gente vai usar ela como o mundo a usa. Sim. E esse é o perigo. A gente precisa humilhar a nossa inteligência. Então, quando a gente olha para a Escritura, a gente tem que tomar uma decisão. Ou ela é a palavra completa e plena de Deus, ou ela não é nada. Ou ela é só mais um livro escrito por mais um homem, ou por mais 44 homens em 66 livros. A gente precisa decidir, tomar essa decisão. Então, Maria Madalena é o que a Bíblia diz que ela é. Uma mulher que foi convertida aos caminhos do Senhor e vai no pé que esbate. Certo? Sim. Bom, eu gosto de dizer uma coisa, Vivi, com relação a isso aí. Aonde a Bíblia se cala, eu também me calo. Então, essas especulações, por exemplo, sobre personagens como Maria Madalena, Judas, até mesmo propriamente Judas Iscariotes, igual eu já vi muitas pessoas falar sobre apócrifos que foram escritos por Judas, são coisas assim, ok, você quer pesquisar? Com qual intuito? Qual é o seu objetivo? Histórico, né? Exatamente, é histórico. Quem é que escreveu isso? É uma questão, assim, de curiosidade, mas para edificação ou para colocar em xeque a Bíblia, jamais. Pode continuar. Isso é uma decisão mesmo, né? Eu já li vários apócrifos. Eu amo os apócrifos de Paulo e Tecla. Eu acho incríveis. São contos, são histórias. É cultural, é pra gente entender melhor a cultura em que a Bíblia aconteceu. É pra gente entender melhor o povo, a circunstância. Isso é importante pra gente entender as escrituras. Mas se eu não tenho a Bíblia já completamente compreendida na minha cabeça, não adianta eu ir para os subterfúgios. Porque eu não vou agregar nada, eu só vou confundir. Então, entenda primeiro a palavra de Deus, depois você vai tentar entender outras coisas que podem te agregar. E aí eu vou falar uma coisa para você, vou confessar um pecado aqui hoje para você. Toda vez eu confesso um pecado. Mas bom, assim, devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. É bom.
E eu confesso, já que tá só eu e você aqui. De 52 pessoas? Meu Deus! Meu marido já saiu aqui no quarto, aqui, tipo assim. Como assim, gente? Homens. Eu tenho muita dificuldade em crer em possessão hoje. Eu sei que é uma verdade bíblica, os demônios possuem. Mas assim, ó, eu peço muito a Deus para me dar discernimento em duas coisas. Ou o dom de interpretação, ou o dom do conhecimento. Línguas espirituais. Eu não acredito que eu já tenha visto uma língua espiritual verdadeira sendo falada. E possessão demoníaca. Por quê? Porque o neopentecostal vai dizer para mim que expulsa demônio de cristão. Sim. E aí eu preciso abrir a Bíblia e dizer assim, querida, a Bíblia afirma que onde habita a luz não habita a treva. Então, se tem demônio em você, tu não é cristão nem aqui, nem na Conchinchina. Porque o Espírito Santo de Deus não ia habitar um corpo demoniado. Sim. Quando ele entra, ele expulsa. E nunca mais, mantenha o Espírito Santo em você. Senão tu não é crente. Tu desviou, tu apostatou, tudo. Mas tu não tá no exercício da tua função de cristão. E o falar em línguas. Que o pentecostal, com essa mania, o neopentecostal, com essa mania de dizer assim, se tu não fala em língua, então tu não é espiritual. A língua é Se evidência. tu não fala em língua, é evidência do batismo com o Espírito Santo. Uhum. Isso induz os cristãos a um erro grave, que é o fingimento. Sim. Que é até mesmo o autoconvencimento, porque o nosso cérebro é poderoso. Sim. Então eu começo a me autoconvencer de que faço uma coisa que não é um dom espiritual, mas uma criação da minha mente. Sim. Então eu só queria confessar isso mesmo. Eu não sei, eu tenho falado com Deus tem uns tempos isso já. Senhor, me dá uma oportunidade de expulsar um demônio. Em nome de Jesus, quem sabe? Aí eu não vejo a evidência. Então, eu também tenho que confessar um pecado para você. Você está confessando, e quando se trata de demônio, né? Eu nunca vi, eu tô sendo sincera, eu nunca vi né, na igreja, nem naqueles círculozinhos de orações, uma pessoa ser endemoniada. Nunca vi, de verdade. Claro, né? Eu ia falar besteira aqui, deixa eu falar. Eu ia falar que é só entrar em algumas instituições que é fácil para ver, mas não, é brincadeira, desculpa. Nem de mentira nunca viu, Mica? Nem de mentira. Tô sendo sincera pra você, nem de mentira eu nunca vi. Pensa. Só que eu acho que é pela misericórdia de Jesus. Eu tô sendo sincera. Porque assim, hoje eu não sei, tá? Hoje. Deus tá no meu coração. Então, eu não sei. Hoje eu não sei. Mas se fosse antes, filha, se um demônio se manifestasse, antes de falar quem era, ou se ele falasse, eu já tinha corrido a léguas. Ou eu já tinha morrido, entendeu? Não, eu tô falando sério. Eu tenho medo daquela coisa. Eu sou medrosa, eu moro na roça, filha. Se eu escuto um ali fora, eu chamo o Jacques. Eu falo, amor, vem estender a roupa aqui pra mim. Porque eu tenho medo. Gente, Deus sabe que eu tô sendo muito sincera. Então, eu nunca vi. Eu nunca vi. E eu não peço. Eu não peço, Senhor, pra ver. Eu não peço. E eu sei que quem pede pra ver anjos, Deus abre, né? Deus abre o plano espiritual. Eles falam que quem consegue ver anjos também consegue ver demônios. Quem consegue. Então, assim, eu nunca pedi nem para ver anjos, porque eu também não sei fisionomia, quanto para ver demônios. Eu nunca quis. Eu falei, deixa eu estar no outro plano para eu, entendeu? Estágio. Mas eu sou medrosa, então eu nunca vi. Assim, nunca vi. Nem de mentira, nem fingindo. Na televisão já, mas eu tô falando pessoalmente. Eu já vi pessoas que falaram que viram mesmo. Não, é real, né? Se a Bíblia diz que acontece, Sim. Acontece. Mas eu tenho muita dificuldade. Até muito forte, que foi o meu padrasto, inclusive, que é um cara até muito racional, assim, ele não é muito, né, de acreditar. Ele estava em uma igreja, entrou uma velhinha, as velhinhas, gente, eu sei, até misericórdia. Entrou uma velha, que ela, enfim, ela era de uma religião um pouco problemática e tal, enfim, não vou expor isso aqui. Mas ela entrou e ela entrou possessa. Ela rasgou a blusa dele e pocou o cordão de ouro dele. Entendeu? Uma velhinha. E é velhinha, assim, de 80 anos, corcunda, que não aguenta andar. Entendeu? E ele colocou ela nas costas, ele levou ela nas costas. E ela batendo, gritando, assim, realmente... Ele conta que sentiu um negócio... Ele falou assim, eu nunca vi isso na minha vida. Agora, Micaela, você viu? Eu não. Então,
Sabe o que eu fico me perguntando? Na época de Jesus encarnado, a manifestação demoníaca era em todo lugar. Sim, Os demônios eu fico usavam intrigada com esse mesmo, negócio. usavam mesmo. Mas aí eu fico pensando assim, será que hoje Satanás precisa possuir alguém para fazer suas maldades? Ou é só chegar e falar, queridinho, cadê sua arrogância? Bora ali. Vamos adulterar, meu filho. E nós vamos por voluntariedade. Ele não precisa nem possuir, não. Exatamente. A gente vai. Então, talvez Satanás não possua mais tanto quanto antes, porque ele não precisa mais possuir. É só ele dar um incentivinho que a gente Ele cai na precisa conversa dele e vai. manifestar que ele está ali no sentido que a gente já conhece, né? Que é a coisa. Porque eles falam que demônio que faz isso são, assim, os chulos. Pior é aqueles que não se manifestam, sabe? Esses são os piores. Tá, mas eu não quero mais falar disso não, que eu tô ficando com medo agora. Então, aí, Não, tá não, não. vendo? Tá vendo? E, gente, eu tenho certeza, não sou só eu que tenho medo. Eu tenho certeza que não sou só eu que tenho medo. Tem mais pessoas que têm medo. Tá, mas o maior é o que está em mim do que o que está Você no tá, nome de Jesus. aleluia. Glórias ao Senhor Jesus, que veio e nos libertou, libertou todo mundo dos cativos. Glórias ao Senhor Jesus por isso. Mas vamos lá, vamos Amém, caminhar. Senhor. Vamos. Qual outro ponto que você quer falar sobre ela? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão dela, do discipulado, né? Não sei. Que discipulado? Pode A falar. questão do Não sei. discipulado dela, Ah, tá, tá, a caminhada tá, dela com tá. Cristo. Ah, tá, mas antes de tu chegar lá, eu quero falar sobre esse Liberta das Ah, tá, Trevas ok. aqui. Para fazer uma observação só. Ninguém consegue deixar de ser influenciada por Satanás sem Jesus Cristo. O que ele vai lembrar nós aqui? Quem sabe ela tenha tentado reformar sua própria vida e aprendeu da pior forma como é completamente inútil se libertar das garras de Satanás. As boas obras e a religião não fazem expiação pelos pecados. A Clara falando aqui. A Clara Serafim. Ô, gente, piedade, eu tô sozinha em Então, casa. eu falei, Maria Madalena é pesada, ela é Nós pesada. estamos. Ai, Deus, em nome de Jesus, tá repreendido. Então, as obras e a religião não fazem expiação pelos pecados. E nenhum pecador tem o poder de transformar seu próprio coração. Então, nós precisamos sempre de Jesus Cristo. Isso precisa estar nos nossos olhos, nas nossas mentes, porque se a gente se convence que a gente tem mais poder do que Deus, a gente começa a se auto-idolatrar, a falar, não, deixa que agora eu consigo, agora eu posso, agora eu tenho, agora eu vou. E aí, meu bem, é ladeira abaixo. Vai, discipulado, pode falar. Bom, essa questão do discipulado, tá tudo bem? Essa questão do discipulado de Maria Madalena, eu penso o seguinte: depois que ela se converteu, deveria ser assim conosco. Depois que a gente é liberto dos nossos demônios, né, daquilo que a gente é aprisionado, dos nossos pecados, daquilo que a gente estava encarcerado, a gente deve ser discipulado por Cristo, para que aquilo não ocorra mais. Porque, como você falou, é muito fácil. É muito fácil. É muito fácil eu voltar para aquele lamaçal. Entendeu? A partir do momento que eu aceito Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu preciso ser seu discípulo. Andar com ele. Ver como ele faz. Maria Madalena nunca mais quis olhar para trás. Por quê? Porque ela viu que Cristo estava do lado dela. Agora, eu acho assim, Vivi, quando a gente é liberto dos nossos pecados, conhecia Cristo e você não tem discipulado com Cristo, ou seja, você não tem relacionamento, você não cria intimidade, você não conhece o Senhor a fundo, a probabilidade de você voltar para lá é muito grande. Quando você sabe o que me preocupa, Mica? Olha, isso que você está falando é grave de um jeito. Porque uma das coisas que mais me testemunharam ontem e hoje, por causa desse assunto doido aí, é assim, ó. Eu cheguei na igreja, me converti e já chegaram me querendo botar em ministério. Eu não tinha lido Bíblia, não sabia nem orar. E assim, ó, pior, a gente não pode culpar essas pessoas. Porque elas não têm discernimento do que é verdadeiro conhecimento de Deus. Sim. É nossa responsabilidade.
é nossa. Jesus diz: vão e façam discípulos em todas as nações. Todos nós somos chamados a ser e fazer discípulos. Exatamente. Então, é minha e tua responsabilidade aprender para ensinar, aprender para sabe? Nós precisamos ser as mulheres mais velhas que transbordam nas mais novas que estão chegando na igreja. E ser mulher mais velha não é só ser mais velha de idade, não. É ser mais madura na fé. Exatamente. É conhecer Deus há mais tempo. É saber talvez um pouquinho mais do que aquela irmã que acabou de chegar. Exatamente. E poder partilhar com ela o que está aprendendo, né? O que está crescendo. Nós precisamos nos responsabilizar. Eu vejo assim, mas a minha igreja não faz. Mas fulana não fez. Tá, cara, mas você é o quê? Um inútil. Sai do teu pecado e vai para a utilidade do reino. Sim. Então, assim, bora trabalhar, caramba. Bora ser aquilo que a gente cuidar para não ser aquilo que a gente critica. Sim. Porque criticar é muito fácil, minha filha. É só sentar na sua poltroninha e começar a criticar. Agora vai lá e faz alguma coisa pra você ver como é que dá o trabalho. Exato. Aí ninguém quer. Sim. Essa questão aí de discipulado é algo que a gente está trabalhando lá na igreja, um assunto que a gente tem trabalhado lá na igreja, ser discípulo e fazer discípulo. Maria Madalena foi uma discípula de Cristo. E eu tenho certeza que ela fez discípulos. Eu tenho certeza. Ainda que a Bíblia não relate alguém que ela fez, mas eu tenho certeza que ela fez. Eu tenho certeza que ela não olhou para trás. Porque é isso, é a profundidade. As pessoas acham que profundidade, e eu fico assim, eu fico tão preocupada que eu falo, Senhor, as pessoas são tão rasas. As pessoas leem a Bíblia, elas passam os olhos nos versículos sem compreender de fato o que aquilo ali está dizendo. Eu não estou falando para vocês comprarem uma Bíblia de estudo. Se vocês quiserem, comprem, é uma bênção, vai ajudar muito. Mas é a intimidade com o Espírito Santo em falar assim, Senhor, revela as verdades da tua Escritura. É uma pessoa, dobrar os joelhos, Viviane, e ajoelhar e orar, sem preocupar com que horas que ela vai sair dali. Se ela orou 10, 5, 20. Porque eu orei 30 minutos hoje. Parabéns. Eu atingi minha meta da semana. Sabe? É jejuar em prol de quê? Primeiramente, esse povo não sabe nem o que é jejum. Eu vou fazer um jejum de telefone. Jejum de telefone? Você tem que fazer jejum de comida. Você tem que fazer jejum de água. Telefone, você pode ficar sem, ótimo. Vai fazer bem para você, vai te edificar, eu tenho certeza. Mas jejum é outra coisa. Exatamente. Então, as pessoas são muito rasas. Assim, às vezes eu até me coloco, né, nessa posição porque eu precisava orar mais. Eu precisava ter mais relacionamento com Deus. As pessoas, precisam ver Cristo em nós. O fazer discípulo é isso. As pessoas olharem para mim e falar assim, de fato, algo aconteceu na vida da Micaela. Ela era escrava e não é mais. Ela era assim e não é mais. E não é só no estereótipo físico. Eu falo, na personalidade mesmo. Nossa, por exemplo, Moisés ser considerado um homem manso, o homem mais manso. O cara matou. O cara assassinou um homem manso. Você acha que Deus não trabalhou na personalidade daquele homem? Não, minha filha, demais. Demais, assim como ele trabalha na minha e na sua. Para mim, isso é transformação. Porque não é a capacidade humana. Maria Madalena não tinha capacidade humana para se libertar e para mudar de vida, para ser a primeira mulher a testemunhar a ressurreição de Cristo. Ela foi a primeira a testemunhar. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso lindo, gente. Isso lindo. Nós vamos chegar lá. Mas para mim é isso, assim. Um ponto muito forte sobre ela é isso. Ela foi uma discípula de Cristo. Ela aprendeu com ele. Agora eu vou dar um testemunho aqui extraordinário. Essa semana, estava passeando pelos stories de Micaela e vi Micaela, que cuida de jovens meninas de sua igreja, fazendo algo que eu não consigo parar de pensar. Lava pés. Você fez com as suas meninas a cerimônia, não é a cerimônia, mas o procedimento, como fala? A coisa do lavar os pés. Se nós crescemos mais que o que a Bíblia nos instrui a fazer tem um poder redentivo, assim, que extrapola o nosso entendimento, nós faremos mais isso.
E aí, assim, ó, o que que, o que que o teu negócio de lava-pés me ensinou? Porque eu aprendi muito vendo você ali, Legal. tanto lavando os pés da tua menina, quando sendo lavada por todas ao seu redor. Eu morri de chorar. Eu aprendi que uma pessoa, quando tá aos pés de Cristo, que reconhece as suas mazelas, que reconhece as suas depravações, que reconhece que o seu coração é idólatra, egoísta, Sim. que reconhece quão miserável e necessitada de Cristo é, ela não tem vergonha de se humilhar para mais ninguém. Ela não tem vergonha de se ajoelhar aos pés de alguém que não é da família dela, que não, sabe, não tem contato ali de discipulado, mas que pode ser que daqui a 5 anos não veja nunca mais. Então, não tem problema nenhum em se ajoelhar ali. E o que você fez foi muito bonito. Você, além de lavar os pés, eu não sei se você estava orando, mas me Tava orando. parecia que você estava orando sobre os pés Tava dela. orando. E para ela, aquilo ministrou meu coração. Eu não estava lá. Aquilo ministrou meu coração porque eu vi em você uma redenção ali, ó, de falar, olha, Cristo fez, eu tô fazendo por você para te apontar ele. É para dizer para você que a morte de cruz veio na sequência, morra com ele. E para te dizer ainda mais, ele tá vivo. Exatamente. E eu também. Viva comigo. É um chamado ao discipulado. É isso aí. Sabe, isso é extraordinário. Eu sempre que uma mulher vem reclamar comigo do marido dela e o casamento tá um caos, eu falo, minha irmã, pegue uma bacia. Mas pega uma bacia baixa para ele não achar que você vai cozinhar ele na água quente e não se assustar e correr. Mas pega uma bacia, sente com ele. Fale, meu amor, deixa eu me humilhar para você. Você é meu marido. E você fez isso não para o seu marido, mas para meninas que você discipula. Sim. E ver todas elas fazendo questão de fazer a mesma coisa por você, cara, Não, se isso não toca o meu coração, não tem coração. Interessante, Vivi, é que eu lavei os pés de cada uma delas, mas em momento nenhum eu falei que era para elas fazerem a mesma coisa comigo. Eu não falei em momento nenhum assim, aqui, ó, eu vou lavar os pés de vocês e depois vocês vêm e lavem os pés da tia. Não, em momento nenhum eu fiz isso. Eu lavei os pés de cada uma e uma delas, a Vivi, que também é Vivi, olha só. Não, Viviane, não é eu vou falar uma Viviane, coisa pra mas você. é Viviane Vitória, é mas uma eu chamo ela benção. de Vivi também. É Vitória. Vitória também é uma benção. Minha irmã chama Vitória. Então, olha que bem, exatamente, é uma Vitória. Ela chegou e falou assim, tia, depois eu quero lavar os pés da senhora. Porque eu entendi o que é o lava-pés. E eu senti o desejo de lavar os pés da senhora. E aquilo me marcou muito. Eu falei que bonitinho, porque ela entendeu. Ela entendeu. A questão da honra, a questão de você servir, você se diminuir para o outro. Se Jesus fez assim, nós devemos fazer também. E aquilo ali é um ato simbólico, é muito além daquilo ali. É muito além de só pegar e lavar os pés. É realmente você se reduzir a nada aos pés de uma pessoa que você não conhece, que é um pecador como você. Então, assim, e que são mais novas, têm menos experiência. Mas, assim, graças a Deus, eu recebi um feedback muito positivo delas, principalmente. Eu fiquei muito, muito feliz. E é isso que eu tenho tentado fazer. E é uma das coisas que a gente tem aprendido com Maria Madalena. Ela foi uma discípula, ela não teve vergonha de quebrar o perfume e jogar aos pés de Cristo, lavar os pés dele. Exatamente. E foi ela que permaneceu até o final com Jesus. Foi. Em gratidão. Isso é gratidão. Ela não estava por obrigação, ela não estava porque achava que precisava, ela não estava porque alguém disse que ela tinha que estar lá para aparecer em alguma revista ou em algum site de fofoca. Não, ela estava lá por gratidão. Tudo que ela fez depois que Jesus a salvou foi em gratidão. Sim. A gente tem que se mover pela gratidão. Sim. Porque ela sabia que ela devia tudo a ele. Então, tudo que ela podia oferecer, ela dava a ele. Tudo que ela tinha de melhor, ela dava a ele. Gente, fiquei pensando aqui, uma mulher possessa por 7 demônios. De onde ela tirou dinheiro para comprar esse negócio? Alguma coisa ela sacrificou. Com certeza. Ela vendeu a casa dela, ela vendeu... Ela sacrificou alguma coisa para comprar aquilo. Era uma das coisas mais caras daquela sociedade. Só não era mais caro que o rubi. Exatamente. Tanto que Judas logo se ofende e fala, dinheiro, né? podia estar alimentando os pobres. E veja,
Ai, Senhor, obrigada por esse insight. Olha isso aqui. É o ato mais nobre de gratidão que nós vemos em toda a Bíblia sobre Jesus, que faz com que Judas se envaideça Sim. e corra para trair Jesus. Então, muitas vezes, os nossos gestos mais sinceros de gratidão ao Senhor vão gerar os gestos mais hedônicos de inveja e egoísmo no outro. E nós precisamos estar preparados para isso. Sim. Sim. Precisamos estar prontos para encarar. Sim, concordo. E às vezes a gente tem que tomar cuidado para a gente não estar sendo Judas, né? Está tendo esse olhar sobre outras pessoas, vendo outras pessoas fazer isso e falar assim, nossa, que desperdício. Nossa, que coisa ridícula essa menina tá fazendo. Nossa, que irmã maluca, para que isso tudo? Enquanto talvez o que ela tá fazendo está sendo entregar tudo que ela tem. A gente não sabe. A nossa falta de intimidade com o irmão também nos provoca isso. Judas não conhecia, ou talvez o que ele conhecia era o passado dela. Era o fato dela ter tido 7 demônios no corpo. Talvez o que ele conhecia dela era isso. Às vezes uma pessoa que ela conhece de mim, de você, Viviane, é o meu passado. E aí quando ela me vê fazendo alguma coisa para Cristo, muitas vezes ela não bota fé. Fala, talvez está fazendo aquilo ali para aparecer. Isso não vai durar. Não sei você, mas eu ouvi isso várias vezes no início. Micaela, você é fogo de palha da Micaela. Daqui a um tempo isso vai passar, você vai ver. Agora tá lá, tá pregando, tá falando. Daqui a pouco você vai ver. Daqui a pouco pula fora. Eu ouvi isso. Eu já sentei na mesa com pessoas que são líderes, que são pastores, que colocou o Espírito Santo numa conversa, falou que foi o Espírito de Deus. Claro, o Espírito de Deus foi o Espírito de demônio, né? Que tá te falando isso, né? Espírito de porco. Espírito de porco que tá te falando isso. Falando assim que... Ele usou uma expressão, falou assim... tenha mais profundidade com Cristo. Tipo assim, entendeu? Tenha mais profundidade com Cristo para você começar a evangelizar pessoas. Não falou nada de errado. Só que eu pensei assim, você sabe a intimidade que eu tenho com Cristo? Ela tá sendo maior do que a sua, com certeza. Porque você não sabe nada da minha vida. Você não é meu pastor. Você não é o meu líder. Você não convive comigo. Sabe para quem que eu perguntei? Meu marido. Meu marido é prova viva disso. Eu cheguei na porta de casa e perguntei para ele. Falei assim, você acha que eu tô sendo uma pessoa que tô só jogando palavras ao vento? Fala a verdade para mim. Você vê mudança na minha vida? Eu vejo. Por quê? Meu marido é todo secão, né? Vejo. Por quê? Eu falei assim, não, é o que eu precisava saber. Porque se ele vê, é claro que ele também vê os meus erros, ele vê as minhas derrapadas, ele vê as minhas presepadas, ele vê também. E ele me cobra também, né? Ele me cobra, ele tá aqui para ser o Espírito Santo, né? Para falar assim, ei, vamos mudar, e a natureza tá voltando, né? Mas assim, eu vejo muitas pessoas às vezes sendo Judas na nossa vida. Ou nós mesmos tendo esse comportamento. Isso é muito perigoso. Sim. E você sabe que Jesus já avisou a gente disso, né? Ele disse, os de Jerusalém não receberam. A palavra diz que os nossos conterrâneos, os em volta de nós, não nos receberiam. Sim. E eu, olha, eu vou falar isso. Eu não sou muito de ir à igreja ministrar, não. Eu não sou muito, não. A pessoa precisa me dar. A pessoa precisa convidar bastante. Assim. Eu não tenho essa ambição de ir a lugares, de viajar. Eu gostaria, mas assim, não é uma coisa. Eu sonho com isso, para o púlpito. Sim. Eu não sei se eu sou a pessoa do púlpito, não. Eu sou a pessoa daqui, da biblioteca, entendeu? Eu sou a pessoa daqui de trás. Sim. Mas na minha cidade, só uma igreja já me chamou para ministrar. Não se faz profeta, assim, né, na sua própria casa. E assim, a pessoa já me seguia fazia tempo, e numa caixinha de pergunta ela viu, Viviane de Londrina. Mas quem chegou no meu perfil já sabendo? Nunca chamou. Não. E não me envaidece com isso assim, tipo, não, mas é isso. A gente precisa parar de esperar reconhecimento, sabe? Sim. E a gente sempre quer reconhecimento de quem tá mais perto, porque são as pessoas que, teoricamente, a gente mais convive, mais se dedica e mais se propõe a amar.
Não se é profeta na própria terra. Não é. Como o próprio Jesus disse, nem os irmãos dele acreditavam nele no início do seu ministério. Não botava fé. Se Jesus, gente, filho de Deus, os próprios irmãos não colocavam fé. Muitas vezes, Vivi, é aquela coisa. É a inveja, é porque um tá fazendo e você não tá fazendo, então você implica com o que faz, porque você queria estar no lugar dele. Mas, enfim. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre ela? Só que ela foi a primeira pessoa para quem Jesus apareceu depois. Sim. Ele vai dizer que, assim, mais um erro, né? Eu tô sempre brigando Com o John MacArthur. com esse livro do MacArthur. Mas eu acho que é a tradução da editora, viu? Eu não vou pôr a culpa no MacArthur, não. Ele vai dizer assim na página 195, Maria Madalena foi a única que não percebeu instantaneamente quem ele era depois da sua ressurreição. Isso não é verdade, porque quando ele estava andando com os rapazes para o caminho de Emaús, exatamente, os 2 discípulos, os dois não reconheceram, né? E a gente, inclusive, teologicamente, a gente entende isso como uma mudança do corpo de Jesus, de corpo humano para corpo glorificado, corpo carnal para corpo glorificado, que alguma coisa muda em nós, né? Porque sai todo o peso do tempo, sai todo o peso das pancetas que a gente acumula tomando Coca-Cola. Meu marido trouxe Coca-Cola para mim, eu estava tomando água. O marido me trouxe Coca. Como que eu faço para rejeitar? Não faço. O meu tá em débito comigo. Cheguei no carro, ele não olhou na minha cara, não falou nada do meu cabelo. Tá bravo, será? O que tu fez? Na verdade, eu não fiz nada, porque ele tá tão preocupado, né? Tá tão distraído que ele... Com a viagem. Mas sabe o que você faz? Sai da live daqui a pouquinho, fala pra ele, meu amor, eu tô uma gostosa pra você. Hoje tem. Olha o que eu fiz no meu cabelo. Mostra, não fica esperando reconhecimento dos da sua casa, não. Vai lá e mostra, seja clara. Fala, meu bem, eu quero que você diga pra mim que eu tô maravilhosa. Vamos namorar. Põe o menino pra dormir. Pelo menos você tá bonita, né? Tipo assim, você... Pelo menos assim, nossa, você mexeu no cabelo pra reparar, né? Faz de conta que você... Mas não, amor, não é assim, né? Homem não... Não, homem, a gente sabe. Mas enfim, o seu... Eu reparei, Mica. Daqui a pouco ele vai pagar a conta dele, assim espero. Eu reparei, você tá maravilhosa. Foi a primeira coisa que eu vi, esses cabelos mais loiros. Eu vi. É porque você já sabe disso, eu sou palavra de afirmação, gente. Pessoa que é de palavra de afirmação, ele sofre quando o outro não fala. E o meu marido, ele é zero palavra de afirmação. Então eu sou tratada em Deus com ele. Mas vamos lá. Meu marido também. Mas vamos lá. Bom, é isso. Essa questão então, ela foi a primeira testemunha. Ela foi a primeira que viu, agarrou lá nos pezinhos de Jesus. Jesus falou assim, minha filha, solta os meus pés, que eu tenho onde ir. Eu imagino Maria ali, ai meu Deus, ai Jesus, eu te amo. Louvado seja Deus. Sim. E aí, eu quero encerrar, como encerro toda a nossa live de estudo desse livro, sim, lendo um trecho do final. Sim, arrasou. Se você já tiver terminado de fazer suas observações. Sim, o que eu tinha para falar mais sobre ela, que eu queria pontuar, seria mais essas questões e o final aí, eu tô com você, porque a questão mesmo dela ter sido a primeira testemunha, eu achei isso muito legal, achei isso... Deus a honrou, sabe? Eu achei isso... Deus agiu com a misericórdia para com ela, eu achei isso excepcional. Mais do que isso, nessa passagem... É só uma observação que eu ouvi uma vez e me marcou muito. Não tem muito a ver só com Maria Madalena, mas com aquela cena. Os judeus, quando eles vão comer, quando eles não querem mais, eles pegam o pano que está do lado e eles meio que amassam. Então, eles estão querendo dizer, eles estão trazendo a mensagem de que eles não querem comer mais. Quando eles pegam o pano e dobra, quer dizer assim, eu estou indo ali, mas eu já volto. Quando Maria Madalena chega lá e ela acha que talvez ele pode ser, sei lá, um soldado, um jardineiro, sei lá o quê, né? Ali ela não reconheceu. Os panos em que Jesus estava, eles estavam dobrados. Eu acho isso excepcional, porque era uma mensagem. Eu tô indo ali, mas eu já volto. Eu volto para buscar vocês. Então, essa mensagem aí, para mim, marcou demais. Espero que tenha marcado para vocês também. Ele tá indo ali, mas ele já volta. Ele deixou uma mensagem. E ela ali não entendeu, tadinha. Eu imagino que ela é mulher, ela é igual a gente, é presepada toda, assim, toda. Mas
se eles prestassem um pouquinho mais de atenção, eles teriam entendido a mensagem. Mas pode falar. Vou deixar você fazer a observação Sim. final. Belíssimo. Vamos lá. Ele termina dizendo assim: é impressionante e triste, mas verdadeiro, que a maioria dos discípulos de Jesus, especialmente nessa época pós-moderna, precisem ser constantemente convencidos de se aproximar dele. Maria, de um modo bem diferente, não quis largar Jesus. Esse foi o seu legado extraordinário. Ninguém nunca poderá igualar essa honra ou tirá-la dela. Mas nós podemos e devemos imitar Maria em seu amor profundo a Cristo. O que Maria Madalena fez foi viver com duas únicas motivações: fé e gratidão. Então, acho que a mensagem que ela nos deixa nessa noite é: estamos vivendo pela fé, fé num Deus verdadeiro e vivo que se comunica conosco, e estamos também vivendo a partir da gratidão, ou reclamamos mais, murmuramos mais. É gratidão que exala de nós quando pensamos em Jesus, quando estamos na presença dele? Então, acho que é isso que nós devemos pensar. A gente tem que sempre investigar o nosso coração, porque dele só sai porcaria se não passar pelo filtro do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. É isso. Amém? Amém. Amém. Todos digam amém. Mica, todos digam amém. Então, a gente se vê semana que vem às 4? Sim, para terminar? 4. Eu, assim, a misericórdia de Deus mesmo, Deus que fez, porque não sei se você reparou, mas não travou, tá? Eu tô muito feliz. Não travou. Mas não fala, a gente ainda não encerrou, Tá bom, Mica. então. Isso é assunto para pós-live. Não, Tá não, bom, não tá elogia, bom. Eu queria Mica. fazer essa ressalva aqui, gente, que não travou. E assim, é à noite, geralmente esse horário tá mais tumultuado. Tá chovendo aqui na minha região, então tinha assim tudo para travar. Então foi Deus, tá? Obrigada, Senhor. Mas amém. Quis o Senhor que estivéssemos aqui e graças a Deus não travou. Mas na semana que vem a gente se vê às 4, como as meninas já estão habituadas. Combinado. Mica, cada vez que a gente se encontra de novo, cada vez que o tempo passa, eu amo mais você. Ah, eu também. Muito obrigada por caminhar comigo. Para mim é um prazer, é uma honra. Eu me sinto amada por Deus quando a gente está junto. Eu também. Então, muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. E até semana que vem. Amém, amém. Foi muito bom. Beijo. Tchau, pessoal. Beijo, meninas e meninos que estiveram até aqui. Tchau, galerinha. Tchau, até a semana que vem. A gente se vê. Beijo!